Nós estamos no meio da maior transferência de riqueza da história da humanidade, e a forma como você vai lidar com isso vai determinar se você vai ter um futuro próspero ou se vai passar o resto da sua vida lutando para sobreviver. It's about $4 trillion from ultra high net worth individuals, but if you look in totality across the globe over the next 3 decades, it's more like $30 trillion. Wow. Moving from the baby boom generation to Generation X and millennials. How do you feel about millennials with $30 trillion in their hands? Does it make you feel good? Existem 6 gerações convivendo aqui na sociedade atual. Nós temos os Silent, que são as pessoas que nasceram entre 1930 e 1945, mais ou menos. São aí os anciões, as pessoas mais velhas do nosso mundo hoje. Eles vivenciaram tempos bem difíceis, com muitas guerras e muitas dificuldades. Os filhos deles são os Boomers, que são os que nasceram entre 1945, mais ou menos, e 1965 até 1970 pode ser considerado Boomer. Esses aí já nasceram num mundo muito mais tranquilo e eles são considerados boomers exatamente por isso, porque com a estabilidade do mundo no pós-guerra, nós tivemos também uma explosão de nascimentos, né? Valia a pena ter filhos e construir famílias, porque o mundo agora era um lugar bom, era um lugar melhor. E é por isso que os boomers vivenciaram tempos aí de paz e de crescimento econômico. Depois deles veio a geração X, que são os nascidos aí entre 1970 e 1980, e em seguida tem a minha geração, que é a dos millennials, que nasceram entre 1981 e início ali dos anos 2000. Nós somos a única geração que viveu um bom tempo na era analógica e também viveu um bom tempo na era digital. Somos a geração da transição entre esses dois mundos, né? E isso é bom, porque nós não temos os valores totalmente deturpados como as próximas gerações tiveram pelas redes sociais, e ao mesmo tempo nós também não somos tecnologicamente alienados. Mas em contrapartida nós fomos também a geração mais azarada e mais ferrada pelos nossos pais. Eu tô falando economicamente, daqui a pouco você vai entender o porquê. Eu vou te explicar melhor sobre isso, mas primeiro deixa eu falar das próximas gerações, depois da minha, que são a geração Z, nascida aí depois dos anos 2000 até 2012, 2015 mais ou menos, e essa é a geração das redes sociais. E nós temos também a geração Alpha, que é a mais nova, que nasceu entre 2015 e agora, né, 2024. Mas agora deixa eu te explicar por que a minha geração foi a mais financeiramente ferrada e prejudicada pelos nossos pais. Até o momento em que eu gravo isso daqui, o vídeo mais visto desse canal é chamado Últimos Anos de Liberdade. E nesse vídeo eu explico ali, eu dou um exemplo do Homer Simpson, né? Eu usei ele como exemplo de o que era considerado há alguns anos atrás um pai de família fracassado ali, de classe média baixa, fracassado, e ele tinha casa, tinha um emprego estável, conseguia tirar férias com a família, tinha carro, tinha tudo. E ali, aquilo ali era um padrão de um americano fracassado nas décadas passadas. Só que esse padrão mudou e mudou muito das últimas décadas pra cá, e eu usei esse exemplo do Homer Simpson pra explicar aí o quanto a geração dos nossos pais aí tinha maior acesso à riqueza do que a nossa geração, né? E aí muita gente veio reclamar nos comentários dizendo que era muito mais difícil naquela época dos nossos pais, porque eles viram os pais dele na miséria, que não tinham acesso a nada, e que os pais deles tinham que vender o almoço pra comprar a janta pra família, que era muito difícil e tudo mais. E, cara, eu entendo. É claro que existe uma parcela, principalmente do Brasil, que é um país de terceiro mundo, claro que existe, sempre vai existir aquela parcela das pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza ali e que tem menos oportunidades na vida. Eu entendo isso. Só que isso não significa que os boomers brasileiros, eles também não viveram um período de grandes oportunidades. Não significa que o período em que eles viveram não tinha mais oportunidades do que as da nossa geração atual. Porque pensa bem, os boomers pegaram um período no pós-guerra em que o mundo simplesmente explodiu economicamente. Eles pegaram um combo no mundo em que culminou em juros baixos, inflação controlada e empréstimos super baratos. Ao longo da juventude deles, os governos começaram a se endividar além do PIB. Ou seja, eles começaram a colocar dinheiro na economia que não poderia ser pago. Uma dívida que não poderia ser paga, né? Porque não condizia com a produtividade real da população aquilo. Sabe o que isso significa? Que os boomers, eles estavam no topo de um esquema de pirâmide que é o padrão fiduciário. E resumindo muito, um esquema de pirâmide é aquele em que quem entra primeiro se beneficia daqueles que vão entrar depois, e esse que entrou primeiro sempre deixa a conta para quem vem depois pagar. E quando a pirâmide entra em colapso, os que entraram no topo saem podre de ricos e a maioria que está na base
simplesmente perde tudo. E os boomers foram esses caras que se beneficiaram do topo da pirâmide. Porque o sistema fiduciário é isso, né? Um esquema de pirâmide. Veja bem, quando os governos do mundo pararam de torrar os recursos com guerra e começaram a focar a sua energia em crescimento, o lastro da economia que tinha, naquela época, que tinha lastro em ouro, permitiu uma explosão de riqueza que nunca existiu antes na história. E esse crescimento absurdo durou mais ou menos aí uns 20 anos, até que, em 1971, começa o padrão Fiat, o padrão fiduciário, que nada mais é do que um sistema inteiro monetário baseado, lastreado em confiança em políticos. Isso mesmo. Em 1971, o dinheiro deixou de ser lastreado em reservas de ouro para ser lastreado basicamente em quanto aquele político que está no poder diz que aquele dinheiro vale. A partir daquele ponto, os governos puderam imprimir dinheiro, imprimir moeda que entraria em circulação. E foi aí que começou o movimento global inflacionário que a gente vê hoje. Só que acontece que, no início disso, essa impressão de dinheiro dos governos gerou liquidez no mercado. Ninguém conseguia sentir ainda o efeito inflacionário que a impressão de moeda causava. Basicamente, o que acontecia é que tinha mais dinheiro nas mãos das pessoas em circulação. E o efeito inflacionário, ele não é imediato, ele tem um delay aí. Isso significa que os boomers, que já estavam entrando na fase adulta naquela época, tinham dinheiro fácil fluindo na economia para gastar e fazer a farra que eles quisessem, sem maiores consequências para eles. Porque as consequências viriam só para as gerações seguintes, depois da geração deles. E é por isso que você via terreno sendo trocado por bicicleta, sendo trocado por cabeça de gado, por linha telefônica. Sério, tinha gente trocando terreno por linha telefônica. Então esses caras enriqueceram muito ao longo do tempo com real estate, né? Com terreno, com imóveis, que eles compravam a preço de banana, e era comum, inclusive, você ver um boomer ganhando terreno. Era terreno literalmente para dar e vender. Então, cara, desculpa, mas se os seus pais ou avós nasceram entre a década de 50 e 70 e eles não conseguiram acumular alguns imóveis e terrenos ao longo da vida deles, você vai me desculpar, mas é porque eles são muito burros. Porque isso estava acessível para todos eles. E aqueles que decidiram segurar esses bens, hoje têm um patrimônio multimilionário. É por isso que os boomers são a geração mais rica da história. E eu não estou dizendo isso da minha cabeça. Eu estou fazendo essa afirmação com base em dados, em estatística. Se você está consumindo isso aqui só em áudio agora, dá uma olhada na sua tela e olha o gráfico que mostra a diferença da detenção de riqueza entre esses caras e da minha geração, que são os millennials. Os boomers detêm quase 60 trilhões de dólares em riqueza, enquanto os millennials são a geração mais fracassada financeiramente, que não detém nem 10% disso, não detém nem 5 trilhões de dólares. A minha geração cresceu acreditando numa mentira. Porque veja bem, os nossos pais aprenderam que bastava pegar um diploma nas mãos e a vida financeira deles estava praticamente resolvida. Era assim na época deles. Então eles nos ensinaram que seria assim também para nós. E eu nem tô culpando eles por isso, porque foi assim que eles aprenderam, então naturalmente seria assim que eles ensinariam. E aí o que aconteceu foi que nós que nascemos entre as décadas de 80, 90, até o fim ali da década de 90, nós crescemos olhando para a faculdade como se fosse o suprassumo da garantia financeira. Então valia tudo para ter um diploma. E aí então sabe o que aconteceu? Os millennials acharam que era um ótimo negócio se endividar para fazer faculdade. E aí isso culminou com o quê? Nós, millennials, vivemos praticamente com 20 anos de um governo socialista aqui no Brasil. E isso ajudou ainda para o desastre que foi a nossa situação financeira, porque esses governos socialistas criaram programas que são aberrações completas. Depois eu posso fazer um vídeo só sobre isso. Mas nós tivemos aberrações como, por exemplo, o programa FIES, que os governos adoram bater no peito aí como se fosse uma coisa boa, mas que endividou o país inteiro. Que para quem não sabe, FIES é basicamente crédito fácil para você fazer faculdade, tá? E o resultado disso é que nós somos a geração mais educada, só que também a geração mais endividada e desempregada da história. O fato de todo mundo da minha geração ter tido acesso à faculdade desbalanceou completamente a oferta e a demanda do mercado e tirou o valor dos profissionais especializados.
Porque agora todo mundo era doutor, agora todo mundo tinha diploma. E isso inflou a oferta de especialização num mercado que não tinha mais demanda. E é por isso que o que mais tem hoje é engenheiro, advogado e até médico mesmo trabalhando aí de Uber. É muito raro você ver alguém da minha geração que tem um diploma nas mãos estar exercendo aquela profissão que condiz com o diploma que ele tem em mãos. Nós somos a geração mais financeiramente fracassada da história. Isso não é culpa nossa. E sabe o que é pior? É ter de ouvir o tiozão boomer com toda a sua arrogância no churrasco da família dizendo: nossa, na sua idade eu já tinha carro, casa, família. A sua geração é uma vergonha. É foda, né, cara? Os caras tiveram tudo nas mãos deles e eles acham que a gente também teve. O que não é uma verdade. Mas é aquele ditado, né? Tempos difíceis fazem homens fortes. E o fato de a nossa geração ter sido a mais afetada pela destruição que os governos fizeram na economia trouxe também a resiliência para nós, a antifragilidade. E a gente percebe que o nosso dinheiro não vale nada e que o suor do nosso trabalho está sendo constantemente desperdiçado, roubado pelos governos, pelos mercados e pela inflação. Então, apesar de a gente ter se ferrado, nós também fomos a primeira geração disposta a adotar uma alternativa fora do sistema tradicional. Os millennials são a geração que mais compra Bitcoin. Isso porque nós não temos nada a perder. Nós já nascemos com as cartas marcadas. Nós já chegamos à vida adulta, ao mercado de trabalho, com o jogo perdido. E é por isso que cada vez mais os millennials estão percebendo que não existe outra alternativa. É Bitcoin ou nada. E é por isso que a gente não tem medo de dar all-in em um novo padrão fiduciário. Porque mesmo que esse padrão dê muito errado, tudo que a gente tem é uma escolha entre uma possibilidade, uma esperança ou uma certeza. A certeza de que nós seremos escravos, miseráveis no sistema financeiro tradicional para sempre. E é aí que a gente chega no ponto-chave desse vídeo. 2/3 da riqueza do mundo estão hoje nas mãos das pessoas nascidas antes de 1964. Isso significa que até os mais jovens dos boomers terão lá os seus 80 anos em breve. O que significa também que a maioria deles vai morrer nos próximos anos. E a concentração de riqueza que está nas mãos deles hoje está prestes a ser redistribuída entre nós, os millennials e a geração Z. Você está entendendo onde eu quero chegar? Não é uma conclusão muito difícil. Se a maior parte da riqueza do mundo vai fluir para as mãos das gerações mais interessadas em fazer com que o novo padrão seja o Bitcoin, o que será que vai acontecer com o sistema econômico em breve? Será que esse padrão vai dar errado? O que eu estou enxergando que vai acontecer nos próximos anos é que a herança dos boomers vai se transformar em Bitcoin nas mãos dos millennials. É claro que em países como o Brasil, em que a população tem um QI de um chimpanzé, a maioria das pessoas vai perder essa enorme oportunidade, vai torrar essa herança no jogo do tigrinho, na bet de sei lá o quê. Mas se você tá assistindo esse vídeo, já significa que você não faz parte desse grupo. Então pergunta para qualquer millennial esclarecido que entende como funciona o golpe chamado padrão fiduciário, pergunta para ele o que ele faria com uma herança se ele ganhasse hoje um terreno de 1 milhão. Eu te garanto, eu coloco a minha mão no fogo que a maioria dessas pessoas diria que colocaria boa parte desse valor em Bitcoin. O mundo está mudando. O sistema econômico já colapsou. Você talvez só não tenha percebido isso ainda. É como se um prédio estivesse sendo demolido diante dos seus olhos e você estivesse assistindo em câmera lenta as primeiras etapas daquela estrutura cedendo. Aquela primeira poeira que aparece quando acontece a explosão. E você tem duas opções. Você pode ser um morador dentro desse prédio, esperando o teto cair na sua nuca, ou você pode ser o cara do lado de fora, com um detonador nas mãos, esperando para limpar a bagunça e construir algo novo no lugar. A decisão é sua. E sempre que eu falo de Bitcoin aqui, eu recebo uma enxurrada de dúvidas a respeito, muitas delas as quais eu não sou nem qualificado para responder. Então, eu fui atrás de uma pessoa que é qualificada e eu convidei o Yanni Kirigaya, alguns de vocês já conhecem, é um criador de conteúdo aqui do YouTube. Convidei ele para fazer uma parceria e nós estamos criando um produto extremamente completo para você entender tudo o que precisa para proteger o seu patrimônio com segurança usando o Bitcoin. E o principal,
longe dos olhos do Estado. O governo já tá vigiando cada comprinha de Bitcoin que você faz para depois meter a mão no seu patrimônio, e nesse curso a gente vai te mostrar alternativas eficientes para você fazer as suas compras de forma anônima. A previsão de lançamento é pro final de novembro, então é só continuar acompanhando os vídeos, que em breve eu falo mais a respeito disso, mas por enquanto tudo o que você tem que fazer é se cadastrar aí no Terça Business, é a minha newsletter semanal, tem um link na descrição, se cadastra nela porque estando na minha lista de e-mails, você naturalmente vai receber a oferta quando a gente lançar esse produto, tá? Por hoje é isso, eu tô deixando aí na sua tela um vídeo nos moldes desse aqui que você acabou de consumir. Se você assistiu até aqui é porque provavelmente tem interesse nesse vídeo que tá aparecendo aí também, clica nele e eu te vejo lá.